Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube, onde nós apresentamos vários vídeos, na área de engenharia elétrica. Hoje eu quero apresentar um vídeo a respeito de fusíveis. Então são duas partes, ela se divide em duas partes, ela tem uma duração aproximadamente de 1 hora, quer dizer, uma hora de aula. Então, a pessoa que assistir esse vídeo ele vai se beneficiar muito das informações, porque é um bom tempo de aprendizado. Então, essas duas partes é dedicado aos fusíveis, tipo cilíndrico, diesel e o NH, tá bom? Agora nós vamos trabalhar com os fusíveis e com algumas características dos fusíveis, né? E como utilizar a curva tempo corrente do fusível. Então vamos observar aqui o texto, a gente está aqui apresentando, né? Eu vou aumentar um pouco aqui. Então, os fusíveis, eles são constituídos de um fio condutor dentro de um invólucro. Esse fio condutor ele pode ser prata, cobre, estanho, e é calibrado de forma a poder suportar sem fundir, quer dizer, sem entrar no processo de fusão, de rompimento do hélio fusível. Então ele é calibrado de forma que ele suporte, sem entrar nesse processo de fusão, uma intensidade para o qual está calibrado, tá bom? Se a intensidade ultrapassar razoavelmente esse valor, ele deve fundir, tá certo? Bom, então, os fusíveis se classificam de acordo com a operação e a gente conhece essa operação através de duas letras, segundo a IEC. A primeira letra indica o intervalo de ruptura. Então, ele pode ser do tipo G ou pode ser do tipo A. Observe que essas duas letras são minúsculas, tipo G, tipo A. Então, o que é que significa G? G significa proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos. Então, ele tem, na curva dele de atuação, ele tem uma parte da curva, ele trabalha com sobrecarga e outra parte trabalha com curto-circuito, tá bom? E o A é a proteção apenas contra curto-circuito. Na segunda letra, o que é que indica a segunda letra? Ela indica o equipamento que o fusível deve proteger. Essa segunda letra pode ser, por exemplo, se você tiver um tipo G grande, agora a gente vai trabalhar com letras maiúsculas. G grande significa geral. L maiúsculo, né? G maiúsculo, L maiúsculo, cabos e condutores. M, motores. TR, transformadores. R, proteção de equipamentos com semicondutores, que são equipamentos mais sensíveis. S, ele é uma proteção de equipamentos semicondutores, do mesmo jeito que no tipo R, mas também é combinado com a proteção de fios e cabos, tá bom? E BAT quer dizer proteção de baterias. Então, o que é que você vai fazer para reconhecer um fusível? Você vai juntar a primeira letra, por exemplo, pode ser G pequeno ou A pequeno, com a segunda letra maiúscula, e aí você pode perceber a característica geral de um fusível, tá bem? Vamos, por exemplo, vamos aos exemplos, né? O tipo AE, primeira letra A minúscula, segunda letra R maiúscula. Ele é um fusível de backup para componentes semicondutores de proteção, né? O que é que significa aqui o A? É que ele trabalha tanto para proteção de sobrecarga quanto proteção de curtos-circuitos. E R significa dizer que ele protege equipamentos com semicondutores. Vamos ver agora o fusível tipo AM. AM é um fusível para proteção de curtos-circuitos em motores. Porque a gente reconhece logo aqui, ó, o A pequeno, A minúsculo, primeira letra, significa proteção contra curto-circuito e o M significa proteção contra motores. O que é? Então vamos para outro.
G pequeno, G grande, né? Ou então G pequeno, L grande. Fusível de proteção contra sobrecarga e curto-circuito. Veja que aqui, ó, G, proteção contra sobrecarga e curto-circuitos. Tá tudo bem? E para uso geral, em geral, aqui é o geral, ou e cabos, aqui, tá bem? GR, o que é G, novamente, proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos. E o R é o que? Proteção de equipamentos semicondutores. Então, fusível de faixa completa para proteção de componentes semicondutores, tendo ação mais rápidas do que o GS. G pequeno TR, fusível de faixa total para proteção do transformador. Vamos lembrar que G é uma proteção contra sobrecarga e curto-circuito. E TR diz respeito ao equipamento que está protegendo, que é o transformador. Bom, então, quando você for comprar um fusível, adquirir um fusível, ou então ver um catálogo de fusíveis, então, o que é que você vai fazer? Você vai observar se existe essa indicação dessas duas letras. Primeira letra pequena, minúscula, e segunda letra maiúscula. Primeira letra indica se ele tem proteção contra sobrecarga e curto-circuito ou é apenas proteção contra curto-circuito. Segunda letra indica, então, se ele que equipamento ele deve proteger. Foi feito para proteger, tá bem? Quais são os fusíveis mais utilizados em instalações elétricas? O fusível mais utilizado em instalações elétricas são 1. Fusíveis cilíndricos. Então, os fusíveis cilíndricos eles são utilizados na proteção de máquinas e painéis, possuem as categorias de utilização G pequeno, G grande e A pequeno, M grande. O que quer dizer isso aí é que é uma proteção contra curto-circuito e sobrecarga, nesse primeiro caso, e uma proteção geral, né, indicado pela segunda letra. E o tipo AM, o que é que significa? O tipo AM significa que é uma proteção contra curto-circuito e para motores, com correntes nominais que variam de 1 a 100 amperes, possuem alta capacidade de interrupção, chegando a 100 kA, tá certo? Capacidade de interrupção é a corrente máxima de curto-circuito que o equipamento de proteção pode suportar sem que haja destruição desse equipamento, certo? Então, significa dizer que se ocorrer um curto-circuito até 100.000 amperes, 100 kA, esse fusível vai suportar sem se danificar. Ele vai romper o fusível, o fusível interno, mas não vai se danificar. Esses tipos de fusíveis devem ser utilizados acondicionados em porta-fusíveis apropriados. As figuras a seguir mostram os exemplos de fusíveis cilíndricos e de alguns porta-fusíveis. Olha aqui, então, aqui o fusível cilíndrico, tá bem? Veja que ele é um cilindro, como o nome está dizendo, e aqui é um porta-fusível, quer dizer, o cilindro, o fusível cilindro é acondicionado aqui nesse porta-fusível. Você está notando aqui que já existe um encaixe apropriado do porta-fusível, um trilho, né, para colocação em quadros de distribuição ou quadros de centro de controle de motores, tá bom? Bom, então você nota aqui que esse porta-fusível ele está sendo apresentado aqui na figura de duas formas. A forma lá atrás ele está mostrando que ele está fechado e aqui está mostrando que está aberto. Então essa figura está muito boa porque a gente pode perceber como é que ele trabalha, né? Se você puxar essa tampa aqui, o fusível vai aparecer e você pode remover o fusível facilmente, tá certo? Outro tipo de fusível são os fusíveis Diazed.
Eles são utilizados principalmente na proteção de curto-circuito em instalações elétricas comerciais e industriais. Possuem as categorias de utilização GL e GC. O que significa GL? Significa que é curto-circuito, ele protege contra curto-circuito e sobrecarga e de linhas. E GC, curto-circuito e sobrecarga para uso geral. As correntes nominais desses fusíveis de AZ, eles variam de 1 a 100 amperes, tá bem? Nessa figura aqui a gente vê os fusíveis de AZ. Essa imagem foi retirada de um site aqui, que eu vou colocar depois em seguida aqui no material, mas foi retirada da internet aqui, esse site, tá bom? Bom, então, é de um fabricante. Então não tem nada demais que a gente reproduza, porque isso é uma imagem de um fabricante que inclusive não está nem identificado aqui. Os fusíveis de AZ necessitam de portas fusíveis. Então necessita de portas fusíveis apropriados para seu acondicionamento. Então aqui está o porta-fusível do fusível de AZ. Veja que ele tem a tampa aqui, esse fusível aqui ele se encaixa aqui no porta-fusível e a tampa ele fecha, tá bom? Estes portas fusíveis são constituídos principalmente de base e tampa, como está aqui, ó, veja, base e a tampa. Ambas feitas de porcelana. A figura a seguir mostra os componentes que são utilizados em conjunto com o fusível de AZ. Aí sim eu estou mostrando uma figura que foi retirada aqui de uma apostila de um professor do Instituto Federal de São Paulo. Então está aqui, ó, essa figura é muito interessante, eu coloquei aqui, porque dá para a gente ter uma boa ideia aqui. Eu estou citando a referência, que é uma figura pública, né, da internet. Veja, vamos ver os componentes que tem aqui. Então você tem o porta-fusível, tá bom? Que é a base aqui, ó, que a gente chama de base. Essa base aqui, ela tem um elemento com rosca helicoidal aqui, ó, tá bom? E essa rosca aqui, ela é utilizada com essa tampa. Então essa tampa aqui, ela rosqueia em cima daqui, tá? O fusível é acondicionado nesse ponto. E no interior dessa base existe esse anel, esse parafuso de ajuste aqui. Então esse parafuso de ajuste aqui, ele serve para para fazer com que o fusível adequado se encaixe dentro da base, para que você não possa colocar um fusível maior do que a base suporta, tá bom? Então existe já um parafuso aqui de ajuste para isso mesmo, tá bom? Aqui está o fusível, né? E na extremidade do fusível, a extremidade do fusível ele é de metal, com um indicadorzinho que se chama espoleta aqui. Esse indicador é colorido para mostrar o valor do fusível, da capacidade nominal do fusível. Aqui está a tampa tem uma parte de vidro aqui, uma janelazinha de vidro, que você, o usuário, pode observar através dessa janelazinha exatamente essa partezinha metálica da espoleta e pode já perceber qual o valor nominal desse fusível, se é 10 amperes, 16, 25, etc. Aqui está uma cobertura aqui da base, né, que você encaixa para que ele fique completamente coberto aqui. E essa chave especial para parafuso de ajuste. Então essa chavezinha, uma chave de plástico, você veja que tem essas peçazinhas aqui, elas se encaixam exatamente aqui, ó. E aí você pode rosquear, tá bom? Esse anel de proteção aqui, ele fica aqui ao redor para dar maior proteção para não ter nenhum problema para o usuário. Aqui está uma vista dele aqui completa. Veja que aqui tá. Você tem a base,
o anel de proteção que você coloca aqui, o parafuso que você coloca lá dentro, o fusível e finalmente a tampa. Os fusíveis de AZED, eles possuem em um dos seus terminais, esse terminal, exatamente esse terminal aqui que eu estou colocando, né? É uma peça metálica colorida que indica o valor de sua corrente nominal. As cores são, então, se o fusível for 2 amperes, essa peçazinha aqui, ela é rosa, tá bom? Então você pode observar através dessa janelinha de vidro aqui que a peçazinha rosa indicando que ele é de 2 amperes. Se ele for de 4 amperes, essa peçazinha é marrom. Se for de 6, a peça é verde. Se for de 10, é vermelha. Se for 16, é cinza. Se for 20, é azul. Se for 25, é amarela. Se for 32, é violeta. Se for 35, é preta. Se for 50, é branca. Se for 63, é cobre. Se for 80, é prata. Se for 100, é vermelha. Tá certo? Então, essas são as indicações das correntes nominais dos fusíveis. Tá ok? Bom, então, vamos falar agora dos fusíveis NH. É outro tipo de fusível. A gente já viu aqui o fusível Diazed, já viu o fusível cilíndrico e agora a gente vai ver o fusível NH, tá bom? Então, no próximo vídeo a gente já inicia esse fusível NH. Bom, após a gente ter visto aqueles fusíveis Diazed e cilíndrico, vamos agora dar uma olhada no fusível tipo NH. Eles são aplicados na proteção de sobrecorrente de curtos-circuitos em instalações elétricas industriais. Então, é um fusível predominantemente de uso na indústria. Podem ser encontrados na categoria de utilização GL e GC. O que significa GL? É uma proteção contra curto-circuito e sobrecarga, não é isso? E de linha. Aqui é proteção de curto-circuito e sobrecarga e uso geral. Então, para proteção de curto-circuito e sobrecargas para linhas de cabos elétricos. E na categoria AR, que significa apenas para curto-circuito, né? Para proteção contra curto-circuito em condutores. Com ampla gama de correntes nominais. Possuem elevada capacidade de interrupção, podendo atingir o valor de 120 kA, tá bom? Então, a gente já viu o que é capacidade de interrupção e agora a gente está informando aqui, a gente está olhando, observando que esse fusível NH ele possui uma capacidade de interrupção de 120 kA, isto é, ele pode interromper corrente até 120 kA sem se danificar. Construtivamente, pode se apresentar na forma de fusíveis NH tipo faca ou fusível NH tipo rosca. Olha aqui a diferença entre um e outro, né? Aqui é o fusível tipo faca e aqui é o fusível tipo rosca. Então, aqui a imagem talvez não dê para mostrar perfeitamente, mas ao lado aqui do corpo dele existe uma rosca. Então, você vai rosquear esse fusível, tá? Então, colocar num parafuso. Ele é uma rosca, ele tem uma rosca. Bom, então, os condutores dos circuitos de instalações elétricas, eles devem ser protegidos contra sobrecarga e contra curto-circuito. Esses dois conceitos devem ser bem entendidos pelos profissionais ligados às instalações elétricas. Então, vamos ver os conceitos aqui, né? Segundo o livro de Contrin, que é um livro de referência para todos os profissionais de instalação elétrica, é um livro muito bom. Então, a gente tem as seguintes definições. A corrente de ajuste é o valor da corrente de regime permanente que o dispositivo pode conduzir indefinidamente sem que a elevação de temperatura de suas diferentes partes
exceda os valores especificados nas condições previstas na norma pertinente. A partir desse valor de corrente, o dispositivo deve atuar para desligar o circuito. Tá bom? Então, você tem vários valores, né, que estão, às vezes, gravados no próprio corpo do equipamento, né, seja fusível, seja disjuntor. Então, você tem fusível de 10 amperes, fusível de 20 amperes, etc. Então, significa dizer que eles são as correntes nominais ou correntes de ajuste do dispositivo. Ainda mais nós temos duas outras definições, né, com relação às correntes. A corrente convencional de não atuação. Isso aí é um valor especificado da corrente que pode ser suportado por um dispositivo de proteção num tempo especificado, denominado tempo convencional, sem provocar a sua atuação. Então, a gente vai ver mais na frente que os dispositivos eles têm um tempo chamado tempo convencional, em que é o tempo que ele garante a abertura do equipamento, do desligamento do circuito, utilizando aquele equipamento, né? Mas então, a corrente de não funcionamento, quer dizer, de não atuação, ela especifica que ele até aquele valor ele não vai atuar e a partir daquele valor até um outro valor especificado ele pode atuar, mas não dentro de um tempo convencional. Então, aparentemente fica algo esquisito de ser aprendido no início, mas a gente vê alguns exemplos aqui, então facilmente a gente entende rapidamente esses conceitos. Mas vamos para os conceitos, depois a gente vê uma aplicação. Corrente convencional de atuação é o I2, então aqui é o INF, aqui é o I2. É o valor especificado da corrente que provoca a atuação do dispositivo de proteção antes do final de um tempo especificado, denominado tempo convencional. Então, até aquele tempo ele vai atuar com certeza, tá bom? Se passar de 2, ele vai atuar num tempo menor, até o máximo igual ao tempo convencional. E o que é tempo convencional? Ele varia de acordo com o tipo e a corrente nominal do dispositivo. As correntes convencionais de atuação e de não atuação são superiores à corrente nominal do dispositivo de proteção. Então, se o dispositivo for 10 amperes, por exemplo, a corrente de não atuação e de atuação, o INF e I2, são maiores do que 10, tá bom? São valores maiores do que 10. Se ele for de 20 amperes, são valores maiores do que 20, tá certo? A capacidade de interrupção de corrente é o máximo valor da corrente, a gente já definiu isso aqui, definido no catálogo do fabricante do dispositivo de proteção, que esse dispositivo pode interromper com segurança sem que seja danificado. Curva tempo corrente do fusível. O tempo de atuação do fusível a ser submetido à passagem de corrente de sobrecarga e curto-circuito. Esse tempo é encontrado em um gráfico que é fornecido pelo fabricante denominado curva tempo corrente do fusível. Tá bem? Curva tempo corrente do fusível. Essa figura tempo corrente do fusível, apresenta os valores da corrente no eixo horizontal e os valores do tempo de atuação do fusível no eixo vertical. Na figura a seguir, podemos visualizar a ação de um fusível através da curva tempo corrente. Então, essa curva eu vou mostrar agora para a gente entender melhor. Observe que quanto maior o valor da corrente a que o fusível está submetido, menor o tempo de atuação. Então, aqui está a curva tempo-corrente. Né? Veja que ele está... O tempo é na vertical, tá vendo aqui? O tempo na vertical, no eixo vertical, e a corrente no eixo horizontal. Quanto maior a corrente, menor o tempo, tá vendo? Então, ele é invertido, né? A ação, né? Entre o tempo e a corrente. Então, quanto menor a corrente, maior o tempo. Quanto maior a corrente, menor o tempo. E você veja que o seguinte, aqui está a corrente de não funcionamento, na linha azul aqui, ó, significa dizer que a curva do fusível ela não toca a linha da corrente de não funcionamento.
Então não existe nenhum tempo que essa curva indique que ele vai abrir se passar a corrente de não funcionamento, tá certo? Então, se passar a corrente de não funcionamento, o tempo é infinito. Então, você não sabe em quanto tempo ele vai atuar, tá bom? Ele não está garantindo que ele vai atuar. Agora, se passar uma corrente superior ao a não funcionamento e inferior à corrente de atuação, aí sim ele vai acionar, ele vai abrir, desligar, mas só que num tempo maior do que o tempo convencional. O tempo convencional é até aqui, ó, até esse valor aqui, tá certo? Então, se ele for maior do que INF e menor do que I2, ele vai atuar, mas não no tempo menor do que o tempo convencional, tá bom? Vai ser um tempo maior. Agora, se a corrente for a partir de I2, que é a corrente de atuação, então o fabricante garante que ele vai atuar num tempo convencional. E ele vai dizer qual é o tempo dele, certo? Então vamos ver quais são esses tempos e quais são essas correntes aqui. Por exemplo, se o seu fusível ele for até 4 amperes, a corrente de não funcionamento INF é 1,5 vezes o valor que está da face dele, corrente nominal. Então, por exemplo, se ele for de 4 amperes, 1,5 dá 6. Então, a corrente de não funcionamento dá 6. Eu já tinha dito que INF é maior do que IN. E o I2 é 2,1 vezes a corrente do corpo dele, que está estampado, tá bom? Então, no caso de ser de 4 amperes, a gente tem a corrente de não funcionamento igual a 6 e a corrente de convencional de interrupção de 8,4, tá bom? 2,1 vezes 4, então 8,4, tá bom? Bom, então, se ele for de 4 a 16, então o tempo, a corrente de não funcionamento é 1,5 vezes a corrente nominal, e a corrente de funcionamento 2 é 1,9 vezes IN. Se ele for maior do que 16, a corrente INF você conta 25% maior, 1,25 vezes a corrente nominal, e a corrente de funcionamento é 1,6 IN. Então, essas são as correntes de fusão e não fusão, no caso do fusível. Então, ou corrente de não funcionamento e a corrente de funcionamento. Então, tanto faz aqui esses termos. E que tempo convencional é esse que a gente está falando? É o tempo, por exemplo, se você tiver até 63 amperes, o seu fusível, o tempo de convencional é 1 hora. De 63 até 260 é 2 horas. De 160 a 400 é 3 horas e acima de 400 é 4 horas. Então, vamos entender direitinho. Se você tiver um fusível de 4 amperes, vamos colocar aqui nesse limite, de 4 amperes. Então, você não garante funcionar até que ele alcance 6 amperes. A partir de 6 amperes, que é INF, 1,5 vezes 4 dá 6. Até 8,4, tá bom? Que é I2, ele vai abrir, mas só que você não garante que é no tempo de 1 hora. Tá certo? Como está aqui. Agora, se passar de 2,1 vezes 4, que é 8 vezes 4, ou 8,4 amperes, então ele vai abrir com um tempo menor do que 1 hora, tá certo? Então aqui está explicado. Esse mesmo raciocínio se aplica então aos outros valores, né? Se ele for aqui se enquadrar de 4 a 16, ele vai dar a corrente de não funcionamento é 1,5 vezes N e a corrente de atuação é 1,9, como eu disse, né? Acima de 16 é 1,25 IN e aqui I2 é 1,6 IN.
E aqui ele tem os tempos dele. Então, vamos observar. Com base nisso aqui, a gente pode preparar aqui uma tabelazinha que já vai dar direto, tá bom? Por exemplo, a corrente de 2 amperes. 2 amperes, ele está enquadrado aonde? Um fusível de 2 amperes. Está enquadrado nesse primeiro caso aqui, até 4 amperes, né? Então, a corrente convencional de não funcionamento é 1,5 vezes os 2 amperes. Então, dá 3, ó. 3 amperes, tá certo? E quanto fica sendo a corrente 2? É 2,1 vezes 4. Então, dá 2,1 vezes o 3 que a gente estava trabalhando, né? 2,1 vezes 2, desculpe, vezes 2. 2 vezes 2 dá aproximadamente 4, tá bom? E 2 aqui é 4. E assim vai. A gente preparou essa tabelazinha aqui só como uma referência, que é bom você fazer uma aplicação direta, mas nada impede que você fique com essa tabelazinha aqui dando mesmo, né? Você pode fazer o cálculo por aqui ou então obter os valores diretamente dessa tabela aqui, tá bem? Então, o profissional de instalação elétrica, para determinar o tempo de atuação do fusível, deve observar qual a curva do fusível que está trabalhando. Então, vamos ver um fusível aqui, NH. Então, está aqui o fusível, estou reproduzindo aqui o fusível, NH. Veja que ele tem aquela forma de tempo inverso ao tempo. Quanto maior a corrente, menor o tempo, tá vendo? E aí, isso aqui foi retirado do site de um fabricante, né? Da WEG. Então, a gente está aqui com vários tipos de fusíveis NH. Então, fusível de 4 amperes, o fusível de 6, de 6, de 10, de 16, de 20, de 25, 35 e assim vai, tá bom? Veja só, esse aqui de 6 amperes, ó. O de 6 amperes é essa curva aqui que eu estou passando o mouse, aqui, tá bom? Você pode perceber aqui, ele está passando aqui pela curva de 6 amperes. A curva de 10 está aqui, ó, tá bom? Então significa dizer, vamos entender direitinho, que se, por exemplo, no caso da curva de 10, ele indica que se se a corrente for 10 amperes aqui, ó, ele simplesmente ele não atinge, tá vendo? Ó? A curva de 10 não toca a linha vertical a partir de 10, não. Quer dizer, se passar uma corrente de 10, você não encontra nenhum valor de tempo que bata com essa curva de 10 aqui, certo? Então, aqui é 10, aqui é 20, isso aqui é um gráfico logarítmico e aqui também é logarítmico, tá bom? Então, aqui é 10, aqui é 20, aqui é 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, tá bem? E assim vai, a mesma contagem aí, como a gente está mostrando. Então, veja que você tem uma característica inversa para vários tipos de fusível, de 4 até 630 amperes, tá bem? E aí você pode trabalhar tranquilamente. Se você tiver algum tipo de valor de corrente, você vai no gráfico correspondente. Então vamos para um exemplo aqui que a gente entende um pouco melhor. Para um fusível de NH de 10 amperes, os valores de referência são de acordo com a tabela 11. Para 10 amperes, o IN é 10 amperes, tá certo? E quem é o INF é 1,5 vezes 10, dá 15 amperes. E quem é I2 é 1,9 vezes 10 amperes, que é 19. Então, isso aqui está dito aqui nessa figura 9 aqui. Que é esse segundo caso aqui, ó, 10 amperes se enquadra nesse segundo caso aqui. A INF é 1,5 vezes 10 dá 15 e o I2 é 1,9 vezes 10 dá 19. Tá bem? Então, vamos utilizar esses valores no gráfico tempo corrente para localizar os tempos de atuação.
Bem, o tempo de atuação para o circuito. Vamos imaginar que o circuito passe é, uma corrente pelo circuito, pelo fusível, passa uma corrente de 10 amperes. O que é que vai acontecer? Inicialmente podemos observar que para a curva de 10 amperes, caso a corrente do circuito seja de 10 amperes, isto é, com valor igual ao valor nominal do fusível, este não dispara, já que o gráfico não mostra nenhum valor de tempo de disparo para esse valor de corrente na curva do fusível de 10 amperes. Então está aqui, eu marquei, ó, a nossa curva é esta aqui, tá vendo? A terceira curva, essa primeira curva é de 4, a segunda curva é de 6 e a terceira curva é exatamente de 10. Então, se você pegar aqui 10 amperes, como você está vendo aqui, ó, a de 10 amperes ele não vai, se passar uma corrente de 10 amperes, ele não vai mostrar tempo nenhum de atuação. Então, você considera que ele não vai atuar, vai deixar passar indefinidamente os 10 amperes, porque ele não encontra a curva de 10 amperes, tá bom? Então, é o que está dizendo aqui esse texto. Portanto, para uma corrente IB, vamos chamar de IB a corrente que vai passar por ele, é igual a 10 amperes, que é a mesma corrente N do fusível. O tempo de atuação do fusível de 10 amperes é infinito. Ele não vai abrir, tá bem? Vamos supor que vamos fazer uma outra observação, outro teste. Vamos ver agora que o fusível está passando por uma corrente, está passando pelo fusível a corrente de 15 amperes. Então, você está colocando 15 amperes em um fusível de 10 amperes, né? Que é o valor de não atuação. Se lembra? Então, vamos lembrar que se o fusível é de 10 amperes, a corrente de não atuação é 1,5 vezes 10, dá 15. Então, vamos fazer um teste do que acontece com o fusível se passar uma corrente de 15 amperes. No gráfico, essa corrente está marcada em azul. Vamos lá, a gente marcou aqui 15 amperes. Veja aqui, ó, ainda não tocou a curva do fusível de 10 amperes. Significa dizer que ele efetivamente não está mostrando que tempo tem, né? Ele ainda, teoricamente, ele não vai atuar. Novamente, para 15 amperes, né? O tempo de atuação também é infinito. Vamos fazer um terceiro teste. No terceiro teste, a gente vê o que é que vai acontecer se passar uma corrente de 17 amperes. O valor de 17 amperes está entre o valor de não atuação, que é de 15, e o valor de atuação, que é de 19, que é de 19 amperes. Vamos observar o que acontece com o fusível para esse nível de corrente. Tá bom. No gráfico tempo corrente, aquele gráfico aqui que a gente está trabalhando, podemos observar que o tempo que o fusível leva para separar seus contatos internos e, portanto, desligar o circuito é de aproximadamente 4.000 segundos. Olha aí. De acordo com a interseção da linha amarela, aqui a linha amarela, que a gente já marcou aqui, 17 amperes, tá vendo? Então, a linha amarela bate na curva de 10 amperes no tempo T3. O tempo T3 aqui, como você pode observar, aqui é 1, 2, 3, 4. 4.000 segundos. Tá bem? Então, ele vai atuar no tempo de 4.000 segundos. Certo? Esse tempo de 4.000 segundos, ele significa um total de 1,11 horas. Então, passou de 1 hora. Então, está de acordo com o que a gente já viu. Ó. Se ele ainda não atingiu o I2, o valor da corrente está entre INF e I2, ele pode atuar, mas não com um tempo menor do que 1 hora, que é o tempo convencional para esse tipo de fusível. Então, vamos observar aqui.
que a gente tinha dito isso aqui, tá vendo? O tempo convencional para fusível de 10 amperes, que é até 63 amperes, é de 1 hora. Tá bem? Então, voltando lá, o de 17, né? Então, portanto, tem um tempo maior do que 1 hora, que está de acordo com as informações contidas na figura 9 e 10. Vamos observar agora, fazer um outro teste. Vamos ver o que é que acontece se passar uma corrente de 19 amperes. 19 amperes é exatamente o tempo de atuação, né? Vamos agora investigar o tempo de atuação para, desculpa, a corrente de atuação. Vamos agora investigar o tempo de atuação para a corrente de 19 amperes. Esse valor é igual ao valor do tempo de corrente de atuação, que é, como vimos, de 1,9 vezes o valor nominal do circuito, de acordo com a figura 9, aquele que a gente mostrou agora. Nesse caso, vamos traçar a linha vermelha. Ó. Então, a gente colocou aqui 19 na linha vermelha. Vamos ver onde é que ele bate na curva de 10 amperes. Ele bate aqui, ó, no tempo T1. Esse tempo T1 aqui, veja que é aproximadamente 1000 segundos, tá bom? É aproximadamente 1000 segundos, que em termos de tempo representa quanto? 0,27 horas. Se lembre que 1 hora possui 3.600 segundos. Então, se ele é 1000 segundos, significa dizer que ele é menos do que 1 hora. Então, é 0,27 horas. Tá bem? Quer dizer, aproximadamente um quarto de hora. Aproximadamente 15 minutos. Mais uma vez, percebemos que esses valores, né, comprovam o que ficou mostrado nas figuras 9 e 10. Por essas figuras, sabemos que o fusível com valor de corrente de 19 amperes deve atuar em menos de 1 hora, o que é efetivamente constatamos aqui. Vamos colocar agora um tempo de atuação para uma corrente de 30 amperes. Para essa corrente, a gente traça a linha verde aqui. Eu vou colocar 30 amperes e ver onde é que esses 30 amperes vai bater na curva de 10 amperes. Então, ele bate no tempo igual a T2, tá bom? Esse tempo T2 aqui é o quê? Vamos fazer uma leitura aqui. Se eu tenho 10 segundos aqui, o próximo é 20, fica 20 segundos. Então, para essa corrente, traçamos a linha verde. O encontro da linha verde com a curva do fusível de 10 amperes fornece um tempo de atuação de 20 segundos. Novamente, está de acordo com a teoria exposta. Tá bem? Então, essa foi a parte 2 da aula de fusíveis. E eu espero que tenha contribuído aí com vocês, aí, no aprendizado de vocês. Tá bem? Um abraço.